Olá, estamos começando mais um Reaça Nutella e Comuna Autêntica. Olha só, ela veio de rosa, eu vim de azul da cabeça aos pés. Então, parabéns, Melissa Damares, a sua pregação está funcionando. Vamos começar esse programa de ponta cabeça, o que é? Bolsonaro dizendo que o Rio Grande do Sul vai virar Roraima se a esquerda voltar ao poder na Argentina. Que também está virando de ponta cabeça, que está saindo da direita para a esquerda, né? Virando não, voltando, né? Digamos assim. Agora, o Bolsonaro dizer que o Rio Grande do Sul vai virar Roraima porque os argentinos vão fugir para lá, porque a Argentina vai virar uma Venezuela, é uma piada, né, Mário? Vamos ver o presidente. Não se esqueçam aqui mais ao sul da Argentina o que aconteceu nas eleições de ontem. A turma da Cristina Kirchner, que é a mesma de Dilma Rousseff, que é a mesma de Maduro e Chaves e de Fidel Castro, deram um sinal de vida aqui. Povo gaúcho, se essa esquerdalha voltar aqui na Argentina, nós poderemos ter, sim, no Rio Grande do Sul, um novo estado de Roraima. E não queremos isso. Irmãos argentinos fugindo para cá, tendo em vista o que de ruim aparece que deve se concretizar por lá, caso essas eleições realizadas ontem se confirme agora no mês de outubro. Olha, cadê o mapa de cabeça para baixo? Olha lá. Eu acho isso aqui uma visão... O problema é o seguinte, as pessoas não têm a visão do presidente. O presidente tem uma visão muito boa da realidade. É assim que é mesmo. O Brasil agora vai do Chuí ao Oiapoque, porque é assim que ele vê a realidade. A visão que ele tem é correta, nós é que estamos errados, nós temos que nos adaptar a isso. Isso é uma estupidez, é uma tentativa de enganar as pessoas, porque o fato é que o Maurício Macri, que foi saudado com uma grande mudança da direita na América do Sul, foi um epic fail, fracasso total. Inflação subiu, desemprego aumentou, fome aumentou, um fracasso. Tanto é que as pessoas estão votando de volta na Cristina Kirchner. E se o Bolsonaro está preocupado que a Argentina vire Venezuela, ele devia estar preocupado com as pessoas que estão vasculhando no lixo na Argentina. A Argentina virou Venezuela com o Macri. E as pessoas não fugiram para cá, as pessoas foram para as ruas lutar para tirar esse cara do poder, que é o que a gente vai fazer agora. Olha, Ernesto, me liga, tá indo muito bem a diplomacia do Twitter, viu? A gente já tá brigando com a Venezuela, a gente quase derrubou o presidente do Paraguai, agora a gente tem um inimigo na Argentina. Estamos indo muito bem, nós estamos nos unindo cada vez mais para a América do Sul. O candidato a presidente da Argentina, que foi vitorioso na eleição, Alberto Fernandes, na chapa com a Cristina Kirchner, agradeceu o Bolsonaro, inclusive, né? Quanto mais o Bolsonaro falar mal dele, mais ele vai crescer nas pesquisas. Vamos embora. Qual é o próximo item? Tribunal de exceção. Bom, o Tribunal de exceção, em geral, é usado para falar de tribunais que julgam de maneira... sem dar chance, quer dizer, sumária, que são tribunais que, na verdade, são injustos. Mas no caso do tribunal que a gente vai falar aqui, que é o Conselho Nacional do Ministério Público, é o tribunal de exceção, em que ele excepcionalmente julga alguém, que é o caso que está acontecendo com o procurador Deltan Dallagnol, em que ele até agora ainda não foi julgado. É uma exceção à punição no caso do judiciário brasileiro, inclusive do Supremo Tribunal Federal. Os dois pesos e duas medidas ficam bastante claros quando a gente sabe que ontem o mesmo Conselho Nacional de Ministério Público puniu um procurador por ter chamado o Bolsonaro de bunda suja. E quem chamou o Bolsonaro primeiro de bunda suja, você sabe? Presidente Geisel, o general Geisel. A única coisa que o procurador fez foi repetir as palavras do Geisel. Bunda suja, chamando o Bolsonaro. E com isso ele foi punido. O que é que você achou? Bom, o que eu acho é o seguinte, tá ficando uma situação complicada, porque os órgãos externos de controle ao judiciário, que foram criados para isso, tanto o CNJ quanto o CNMP, na verdade, ninguém está julgando os julgadores e os acusadores. Então, é uma exceção. Por exemplo, o Legislativo já se cassou várias vezes, né? Já cassou o presidente da República e o Judiciário e os órgãos de controle, principalmente o Ministério Público, há uma certa leniência. Vamos ver se esse episódio... Eles não fiscalizam a si mesmos, é eles isso? Eles não punem, há um instinto de preservação.
Corporativismo. É a próxima etapa do nosso aperfeiçoamento institucional, independente do procurador. Eu gosto quando o Reaça fica assim lúcido, sabia? Poxa, mais vezes, por favor. Não, eu falo isso porque eu acho que a lei é para todos. Eu gosto do filme, eu vi naquele filme maravilhoso. Legalista, gente. Não, eu gostei daquele filme maravilhoso sobre a Lava Jato, aí aquilo me influenciou. Vamos lá? É muito idiota. Isso aí é uma questão, é o seguinte, que quando o presidente Bolsonaro disse que os estudantes iam às ruas e eram idiotas úteis, teve essa passeata essa semana, então era muito idiota na rua. E eles também, quando saíram às ruas, estavam dizendo que o presidente era muito idiota. Então, na verdade, há uma convergência cada vez maior entre os estudantes e o presidente, porque eles têm uma identidade, eles pensam a mesma coisa um do outro. Ah, é? Não, eu não vou nem comentar essa bobagem que ele falou. Eu estou muito feliz. O povo voltou às ruas, não aquela aburguesada de verde e amarelo. O povo voltou às ruas, ó. Estudantes foram às ruas, mulheres indígenas foram às ruas. Hoje, as margaridas foram às ruas, que são as mulheres trabalhadoras rurais. Por que elas foram às ruas? Porque as mulheres trabalhadoras do campo, elas serão as maiores prejudicadas com a reforma de Previdência de Bolsonaro. Então, essas pessoas indo para as ruas, Mário, me dão muita esperança. E não adianta esse presidente idiota chamá-las de idiotas. Olha isso! Que maravilha que foi a Marcha das Margaridas. Um mulherio que não se via nas ruas desde aquele episódio do Ele Não durante as eleições. Olha o tanto de mulher. E é mulher simples do povo, não é mulher riquinha e burguesa, como eles falam, que só tem gente rica nas passeatas ou movida pão com mortadela. Você acha que teve pão com mortadela para todo mundo? Não veio. Aliás, eu queria fazer uma reclamação, porque eu vim aqui fazer uma homenagem ao presidente, botei até esse omito aqui, aí um petista lá da gráfica botou tudo junto, ficou omito, fica parecendo que ele omite as coisas, do verbo omitir, e que não é o caso, entendeu? Eu imito, mas eu não omito o meu apoio ao presidente Bolsonaro, que está fazendo um grande governo. Eu prefiro vomito, mas tudo bem. Não, mas aqui você vê aqui de trás para frente é ótimo. O presidente, o omito de trás para frente é ótimo. Nós temos que apoiar o governo está começando e depois que terminar o primeiro mandato, ele vai estar apenas no primeiro mandato, vamos dar uma chance para o segundo mandato e depois do segundo mandato, vamos dar a chance de uma reeleição maior, vamos dar mais tempo para o governo, o presidente precisa de tempo. Não precisa nada. Mulheres, parabéns, nas ruas, hein? Vamos lá. Bolsonarice, qual foi a bolsonarice? A bolsonarice da semana foi o presidente Bolsonaro, né, descumprindo o princípio da impessoalidade no exercício do cargo e a lei que diz que não pode homenagear pessoas vivas com o nome de logradouros. Ele homenageou a ele mesmo com uma escola militar do Sesc. É ridículo, né? Além de ilegal, é ridículo que isso aconteça no Brasil. Republicanismo, princípio da impessoalidade, tá tudo sendo esquecido. O que você tá balançando a cabeça? Não, eu tô balançando a cabeça porque são argumentos radicais. Primeiro, o presidente nasceu de novo depois daquela facada. Então, ele, de certa forma, essa homenagem é uma homenagem àquele Jair Bolsonaro de antes de Juiz de Fora. Então, não tem nada a ver com esse Jair Bolsonaro de hoje. Em segundo lugar, aquelas pessoas que foram em busca de uma educação melhor, querem uma educação melhor, e a gente está dando essa resposta, colocando o nome do nosso presidente nas escolas. Isso é uma grande mudança. Se a gente colocar o nome do presidente Bolsonaro nas escolas do Brasil, isso vai ser uma grande melhora para a educação brasileira. Isso já em si mesmo já é uma melhora, já é um exemplo. O presidente fala coisas bonitas, ele fez inclusive essa fala sobre a questão que a gente vai tratar aqui depois, sobre a questão do cocô. São frases assim, muito pedagógicas. Isso ajuda as crianças. Nível altíssimo. Olha só, eu quero só propor para vocês, reaças que estão me assistindo, um exercício. Imaginem se ali estivesse escrito e fosse o Lula que tivesse ido inaugurar a escola Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O que vocês diriam? Olha, gente, veja o valor dessa escolinha comparado com o campo Lula lá do pré-sal, um campo bilionário em dólar. Essa é uma escolinha simples, o presidente é austero, é modesto. E no Piauí ainda. Já está um preconceito com o Piauí. Que é modesto, que precisa de escola. O presidente foi lá dar uma escola para o povo do Piauí, presidente generoso. Vamos para o próximo item. Brasileirinho
lembra aquele Brasileirinhas, que é aquela grande produtora de filmes pornôs, mas não tem nada a ver com isso não. Tem a ver com o grande astro da produtora, que é o atual deputado federal, né? Votaram nele para deputado mas federal. o Brasileirinho é o estilo brasileirinho de fazer política, não tem nada a ver também com filme pornô. O que você achou dessa história? Houve, como diria o nosso presidente Bolsonaro, um troca-troca, ele falou isso na live em relação ao ministro Moro e o ministro do Meio Ambiente, um troca-troca partidário. Ele foi expulso do PSL e vai... Porque falou mal do Bolsonaro, né? Qualquer pessoa que falar mal do Bolsonaro, você já sabe, vai ser punida. Mas o que eu achei engraçado, eu achei esse episódio muito engraçado, foi ver o DEM, a manchete era assim, após a expulsão do PSL, DEM e PSDB disputam Alexandre Frota. Gente, que fazem, hein, o Brasil? A gente tá no fundo do posto, tem 2 partidos que eram dos mainstream do campo político no passado, disputando a tapas o grande político Alexandre Frota. Muito engraçado. O PSDB sempre foi conhecido pela sua qualidade, dos seus intelectuais e tal, e é inegável que o Frota adensa muito a qualidade assim, do pensamento tucano. E o DEM como... O grande intelectual, Alexandre Frota. E o DEM também com o seu pensamento liberal, não há dúvida nenhuma que o Frota tem um pensamento muito liberal. E isso não há... Olha, contanto que ele não venha para nenhum partido de esquerda, ó, tô nem aí, estou aqui só comendo minha pipoquinha. Bom, vamos aí para Em Brasília, 19 horas. Esse é o nosso Mídia e Poder e esse era o bordão da Hora do Brasil, na época do regime militar, que entrava às 7 horas da noite. Tema de a hoje, notícia é assustadora, né? Bolsonaro muda o EBC e põe... General. O presidente botou um general no governo? Já são uns 30, né? A regra do governo hoje é a seguinte. Passou para reserva, ou seja, virou general de pijama, entra pro governo. Isso porque a mamata acabou. O cara sai da ativa e vai direto pro governo Bolsonaro. Isso daí é agora assustador. Na estatal de comunicação. Para você que diz que não é uma ditadura militar eleita, teocrática e judicial... Peraí, por favor, de novo, repete, que isso é muito bom. Ditadura militar, teocrática, judicial, eleita. É isso. Esse é o governo Bolsonaro. Olha só, o cara pegou a TV Brasil e botou um general na frente da TV Brasil. Você não acha isso absurdo, Mário? Não. O que vai ter aí? Censura, manipulação, mais do que já tem, né? Porque a Voz do Brasil, desde que o PT saiu do poder, a Voz do Brasil virou a voz do Bolsonaro. Ela é propaganda pura do governo, não tem notícia nenhuma. Eu sei porque eu sempre ouvi a Voz do Brasil. E a mudança é gritante. Se fosse na época do PT, o Ministério Público já teria tomado alguma iniciativa. Bom, isso daí, gente, é culpa do PT, porque... A culpa é do PT, porque nós hoje temos um grande problema nesse país, que é a ausência de generais. Nós temos que fazer um programa chamado Mais Generais, não esse negócio de mais médicos. Nós temos que trazer generais de países amigos, como os Estados Unidos. Venezuela! A Venezuela não, porque é general ruim, não passa naquele negócio no crivo. Não valida. Tem que trazer generais de Israel, porque nós temos que importar generais, porque a gente manda generais para todos os lugares, como a gente mandava os médicos cubanos, a gente bota general em tudo quanto é lugar. Generais de pijama, o Brasil não produziu generais, essa é a verdade. O PT, nesses 14 anos, não produziu a quantidade de generais que a gente precisa para gerar o país. Generais de esquerda. Pois é, não produziu. E aí agora a gente tem um déficit de generais e a gente precisa governar o país e não tem generais suficientes. Aí eles botam tudo no governo. Teve mais mudança, né? Aquele que você adorava, General Rego Barros. Eu adorava, não. Eu adoro o General Rego Barros, um homem de estilo, que é um porta-voz maravilhoso. Foi outro dia agredido por um jornalista. Violentamente, manteve a classe. Deve ser por isso que ele foi afastado, porque o jornalista novinho comeu o general na mão, assim, ó. O general ficou na mão do jornalista novinho. Todo perdido, o menino botou ele na parede. Olha, general, eu quero dizer uma coisa ao senhor. Eu apoio o senhor, mas não estou querendo furar seus olhos, não querendo seu cargo, não. Eu sou o seu porta-voz do governo aqui, no caixa 2 do governo. Estou aqui do lado de fora, defendendo o governo de maneira ardorosa, apesar desse atentado que eu sofri aqui, desse cara da... Depois eu dou o telefone aí, o endereço lá pra gente fazer um atentado contra Não, falando sério aqui, gente, é muito preocupante que ele coloca um general na EBC, né?
Estou aqui à disposição dos funcionários do ABC, que se eles quiserem fazer as denúncias sobre os abusos que virão daqui para frente, que com certeza virão, certo? E é uma loucura isso, Não que vai doideira é essa, não vai ter mais gente? reunião de pauta, vai ser ordem unida, vai ser muito bom, o pessoal marchando, vai ser bom, fazendo É exercício. mão de ferro na comunicação pública. Primeiro eles disseram que iam acabar com a ABC. Aí agora eles resolveram, ao invés de acabar, eles vão apenas manipular o noticiário que passam para o povo. Ó, eu acho até que já que tem um general lá, em vez de ser empresa brasileira de comunicação, vamos botar Exército Brasileiro de Comunicação, porque fica uma coisa assim Não, mais... empresa Bolsonaro de comunicação. Bom, não importa, de qualquer forma, vamos trocar esse nome, botar Exército Brasileiro de Comunicação, vão ser soldados da comunicação brasileira. É uma coisa, é uma forma de encarar a realidade, né? Você não gosta muito assim do que você fica... Vamos lá para o nosso quiz? Vamos para o quiz desta Reaça semana. ou comuna? Vamos aqui começar por 3 teminhas. Trabalhar 3 domingos sim e um não, que agora teve a mudança da... como é que é? Da lei de... Mini reforma trabalhista. Isso, trabalhar 3 domingos sim e um não. Isso é reaça ou comuna? Obviamente, reaça, isso é um retorno ao século XIX, antes que o socialismo surgisse e as leis trabalhistas aparecessem. As pessoas passaram a trabalhar 8 horas por dia graças às manifestações dos sindicatos, dos trabalhadores e do socialismo que surgiu no início do século XIX. Bom, eu vou ter que lembrar, né, do que acontecia ali naquela região da Sibéria, entendeu? Onde não se trabalhava 3 domingos sim e um não, se trabalhava todos os domingos, os 52 domingos do ano, entendeu? A carta da União Soviética. Ele ficou tão sem voz diante da minha explicação que foi o socialismo que colocou as 8 horas de trabalho que ele está aí. A única experiência de socialismo real que nós tivemos foi lá na União Soviética. Mas então, dentro nós da avançamos. União Soviética as pessoas não trabalhavam como durante a Revolução Industrial, 14 horas por dia, grávidas, crianças trabalhavam. Aliás, o seu presidente é a favor das crianças voltarem a trabalhar. Daqui a pouco vai ter isso também no Brasil. O nosso presidente, nosso. Mesmo não. Bom, o procurador Deltan Dallagnol, ele é de esquerda ou de direita? Porque o perfil do presidente diz que ele é de esquerda, aí Muito apareceu um engraçado vazamento do Intercept dizendo que ele não queria ir se juntar aos radicais de aos direita. radicais. Aí muita gente acha que, de alguma maneira, ele, por ter participado da Lava Jato e ter, de alguma forma, confrontado principalmente o ex-presidente Lula, ele acabou fazendo um trabalho que permitiu a chegada dos conservadores ao poder. Ele o procurador é de direita ou de esquerda? Reaça ou comuna? Reaça ou comuna? Reacíssimo! Gente, eu acho isso completamente abilolado ter dúvida se o cara é de esquerda ou de direita. Agora, eu acho que não tem dúvidas que o pessoal da Lava Jato era, sobretudo, tucano. Né? E aí, como eles apostaram no tucanato e o tucanato perdeu, eles foram pro lado do Bolsonaro. Agora, de esquerda, Dallagnol não é de jeito nenhum. Isso é coisa de reaça aloprado. Dani, eu quero dizer uma coisa. Se sair uma coisa no Diário Oficial e outra no Twitter do presidente Bolsonaro, eu acredito no Twitter do presidente Bolsonaro. Então, se saiu lá que ele é... Mário Golden Shower. Pois é, se sair alguma coisa lá, eu acredito no Twitter, porque o Twitter, ele não falha. E o Diário Oficial, às vezes, sai algumas coisas que eu não sei se são verdadeiras. Então, se ele diz que é de comuna, todo mundo que é bolsominion acredita lá nisso. E vamos aqui ao último item. Chamar o adversário de cocô. O presidente diz que a esquerdalha era, enfim, que estava limpando o cocô da oposição, essa coisa toda, lá na viagem ao Nordeste, agora essa semana. Uhum. Isso é reaça ou comuna? Eu acho incrível a fixação do presidente com cocô, né? Eu vou te contar uma coisa. Na minha página, lá do meu site, do Socialista Moreno, no Facebook, uma das palavras que eu primeiro cortei foram todas relacionadas a cocô, porque parece que esse pessoal de extrema-direita tem uma fixação por cocô. O presidente falou em cocô umas 3 vezes essa semana, né? Falou primeiro que as pessoas têm que fazer cocô um dia sim, um dia não, para poder preservar a natureza. Vocês verem que agora respeitar a Constituição e fazer cocô todo dia virou coisa revolucionária. Então eu acho absolutamente reacionário o desrespeito do presidente com os adversários, né?
Isso, chamar de cocô é pouco, porque ele já falou que iria fuzilar os adversários. Então, de fuzilar para chamar de cocô, parece que o presidente desceu umas 3 séries, que ele saiu da 8ª série para a 5ª série, talvez. Olha, é preciso entender o presidente, entender a metáfora do presidente. O presidente é igual um hieróglifo egípcio. Você tem que, não pode pegar o desenho dele e falar cobrinha, olho. Tem que entender que aquilo ali é uma linguagem. E não pode ridicularizar. Então, só para entender o seguinte, quando o presidente chama a oposição de cocô e na mesma semana ele diz que tem que fazer dia sim ou dia não, o que ele está falando? É preciso, ele está defendendo a alternância de poder. Ele está passando uma mensagem extremamente democrática. Então, agora, a imprensa não traduz o presidente. Dele, gente, eu adoro. Ele está defendendo a alternância democrática. O presidente é extremamente democrático, extremamente democrático. Presidente, parabéns por essa... O senhor está fazendo escola, literalmente. Presidente, o senhor está fazendo cocô. Isso aí. Acabou, né? Você está de rosa e eu estou de azul. Parabéns, ministra Damares. A senhora está ganhando a guerra. Tchau, gente. Até a próxima semana. Prometemos não falar de cocô na próxima semana. Tá bom. Ministra Damares, essa sua roupa rosa aí... Agora a gente não pode mais usar rosa? Ela é dona agora do rosa? Não, essa camiseta aqui é do pessoal lá de Valparaíso. Super bacana, chama Boom, a marca alternativa. Valparaíso é uma cidade aqui no entorno de Brasília. A calça é trapézio, okay. sandália fulanita Fulanitas, e o brinco é momesco. São marcas daqui de Brasília que a gente está promovendo alternativas, não usam trabalho escravo, são sustentáveis, tem toda um politicamente correto, coisa que você detesta. Eu não detesto, não. Eu vim aqui de azul aqui, ó, da cabeça aos pés, para demonstrar um apoio estético aos costumes deste governo. Ai, tá bom. Parabéns. Obrigada.